Seja bem-vindo a mais uma live semanal de terça-feira aqui do nosso canal no YouTube. Toda terça-feira a gente pega e analisa ativos juntos, fundos imobiliários, ações, renda fixa, enfim, o que vocês me pedem ou o que eu tô a fim de analisar, beleza? E hoje, especificamente, nesta live, que não é live, eu vou analisar a CEMIG. Inicialmente, se der tempo, a gente analisa mais alguma coisa, mas a CEMIG Energia. Por que isso? Porque, não lembro agora se foi na live de quinta ou na live de terça-feira da semana passada, nosso amigo e seguidor Isaías fez a seguinte pergunta: e aí, o que você acha da CEMIG? Tá legal para comprar agora? Eu falei, eu não sei. Eu tenho na minha carteira, mas eu nunca mais olhei para a CEMIG, nunca mais analisei CEMIG. E vamos aproveitar que saiu o resultado do terceiro trimestre da CEMIG e vamos entender o que está acontecendo com essa empresa, beleza? O que aconteceu com o lucro, o que vai acontecer com os dividendos, a empresa está investindo, não está investindo, vendeu, não vendeu, como é que está, privatiza, não privatiza, federaliza, não federaliza. Vamos discutir sobre tudo da CEMIG inicialmente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar essa live. Antes de mais nada, até comentar logo com vocês. Isso aqui não é uma live hoje, não é um vídeo, porque eu vou estar voando no avião, obviamente, amanhã, na hora que eu prometo geralmente fazer essa live toda semana, beleza? Tanto a live de terça-feira dessa semana quanto a de quinta, eu estarei indisponível de fazer uma live ao vivo, então vou deixar gravado um vídeo pronto para vocês não ficarem sem live, beleza? Então, simbora! Sem mais delongas, aqui pessoal, é o resultado do terceiro trimestre de CEMIG, tranquilo? E a CEMIG é uma análise que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque tem vários poréns acontecendo na CEMIG ao mesmo tempo, beleza? Uma das coisas que você que é leigo e não acompanha essa empresa, pelo menos não acompanha ela desde o ano passado, minimamente, tu vai olhar isso aqui e tu vai tomar um susto, porque o EBITDA consolidado da CEMIG caiu 69,7% quando a gente olha o IFRS, que é basicamente as leis mundiais de contabilidade, beleza? Quando a gente olha ele ajustado, caiu 16%, ainda assim uma queda muito alta. Olhando o lucro líquido da CEMIG, 75% de queda, a comparação com deste trimestre atual com o trimestre de 2020, com o mesmo trimestre de 2024, beleza? É uma queda de 75% olhando a via IFRS e olhando via ajustado, menos 30%, beleza? De lucro líquido. Aí tu vai olhar e tu vai falar assim, puta que pariu, essa empresa se lascou, essa empresa se ferrou, não tem mais condições dessa empresa operar, ela vai falir. Mas calma, que tudo tem um porquê, beleza? A CEMIG não ficou ruim da noite pro dia, a CEMIG não teve de fato essa perda aí de lucro líquido e de EBITDA, então fique bem tranquilo. Antes de mais nada, para desmistificar isso aqui, eu tenho que falar o seguinte para vocês. Cadê? Eu vou até puxar aqui, ó. A CEMIG, no ano passado, ela fez vendas de ativos não recorrentes. Como assim ela fez vendas de ativos não recorrentes? Ela vendeu a Aliança, que é uma rede... Eu vou até mostrar para vocês aqui. Panamá, deixa eu ver se eu consigo ver. Venda, CEMIG, Aliança, Energia. Só para vocês ficarem na mesma página que eu. Vamos ler. Vale compra Aliança, encerrando novela com a CEMIG. Após 3 anos de negociação, a Vale acertou com a CEMIG a compra da fatia de 45% da Aliança Energia por 2,7 bilhões de reais. A Vale passa a ser dona de 100% da empresa. A transação foi feita com data base de 30 de junho, blá blá blá, 2023, corrido pelo CDI. O negócio ainda precisa ser ativado pelo CAD, blá 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 blá. Basicamente, a CEMIG, ela era controladora dessa empresa chamada Aliança, beleza? E ela fez uma venda muito grande para a Vale, tranquilo? Então, esse efeito não recorrente de lucro não recorrente fez com que a CEMIG no ano passado tivesse um lucro líquido muito acima da média, beleza? Muito acima da média. Então, a CEMIG foi muito boa no passado ou ela foi muito ruim esse ano? Nenhum nem outro. Ela fez uma venda de um ativo que ela tinha que não tem mais. E essa venda não vai voltar a acontecer, afinal de contas ela não tem mais esse ativo, beleza? Então, por isso, o lucro da CEMIG no ano passado foi muito grande e o lucro nesse ano está vindo com essa queda assustadora de menos 75%. Então, relaxou, é só isso, beleza? Além disso, tem outro porém, a gente vai falar aqui de efeito não recorrente da CEMIG, mas vamos dar tempo ao tempo e vamos seguir aqui com a nossa análise, beleza? Então, só para desassustar vocês, o efeito da queda do lucro líquido e do EBITDA foi dado graças a efeitos não recorrentes no lucro gerados no ano passado. A gente vai destrinchar isso mais ao longo do vídeo, beleza?
Vamos olhar aqui agora o EBITDA por segmento. A CEMIG ela é bem diversificada, ela é meio que uma mista, né? Ela tem questão de geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Ela tem os 3 subsetores de energia, basicamente, além de ter gás aqui e uma comercialização a mais de energia e participações em holdings, beleza? Mas o grande trunfo da CEMIG ainda assim é a distribuição e o CAPEX dela, que no caso são os investimentos dela, estão sendo mais direcionados cada vez mais para distribuição de energia. Então, o futuro da CEMIG vai acabar tipo, sendo mais distribuidora do que os outros subsetores de energia, beleza? A alavancagem da CEMIG, bem tranquila, 1,76 de dívida sobre EBITDA. Aqui até 3 é tranquilo e, assim, a partir de 3, se for uma elétrica de receita muito recorrente, é tranquilo, mas caso não seja, aí já tem que ficar de olho na dívida, beleza? Uma dívida muito controlada, 1,76, tranquilo de verdade. Uma matriz energética 100% renovável. Beleza, aqui tem os resultados, né? Só que aqui é o seguinte, eu não vou destrinchar muito aqui não, porque eu falei com o chat, né? É um documento de 49 páginas, muito texto, muita coisa, então se a gente for destrinchar tudo aqui, a gente vai perder muito tempo, beleza? Então pra gente não ficar nessa, eu baixei o documento, isso eu fiz ontem, beleza? Hoje eu tô gravando esse vídeo segunda-feira, vai ser solto na terça, mas eu fiz essa análise ontem, beleza? Pra não ficar preso, não ser pego de paraquedas para falar para vocês, beleza? Então, tranquilo. Aqui eu fiz uma análise e mandei pro chat, né? Chat, leia o resultado do terceiro trimestre da CEMIG e extrai as principais informações e comparações. Beleza, eu pedi para ele fazer isso. E ele me passou a seguinte coisa. O resultado da CEMIG do terceiro trimestre, com comparação ao trimestre de 2024. Resultado consolidado. Já mostrei para vocês, né? Menos 69% e menos 16% de EBITDA. Aí ele fala aqui, né? Por que caiu tanto? No terceiro trimestre houve efeitos extraordinários. Não só no terceiro tri, beleza? O ano da CEMIG foi um ano com vários efeitos não recorrentes, vários efeitos extraordinários, com essa venda da aliança e de outras coisas, beleza? Então aqui ele fala, venda da aliança, ele ganhou uma parcela aqui, 1,6 bi no resultado, revisão tarifária, também 1,52 bi para cima de reais, foi outro efeito não recorrente do ano. Sim, esses eventos, terceiro trimestre ficou estável, levemente menor. Então, de fato, foi um ano um pouquinho pior para a CEMIG, mas foi muito levemente pior em relação ao ano passado, desconsiderando os não recorrentes, beleza? Que eu já havia citado para vocês há muito tempo, né? Que não era para você ficar levando em consideração a distribuição de rendimentos do ano passado, por exemplo, da CEMIG, para fazer o cálculo de preço teto via método Bazin, por exemplo, beleza? Lucro líquido, lucro IFRS, beleza, mesma coisa, uma queda absurda, pelo que eu já expliquei para vocês. Principais razões, custo mais alto de compra de energia, PLD, paraná, mas isso aqui não, entre as principais razões, isso aqui é o que menos é relevante, beleza? Despesa financeira maior causada pela Selic a 15%, com as dívidas. Pior resultado de comercialização também, mas em geral, o principal resultado disso aqui é o que? Não recorrente. Desempenho por segmento, é que a gente vai ver agora a parte de distribuição da CEMIG, beleza? Transmissão da CEMIG. Gasmig, que é a parte de gás, né? Todas vieram piores. E esse efeito aqui não recorrente, obviamente. Mas todas vieram piores do que o ano passado, beleza? E, de novo, distribuição sendo sempre a maior fatia da CEMIG. CEMIG distribuição, pontos importantes. Energia caiu. Distribuída caiu 4,4%. Cativo 6,1%. Livre 2,9%. Industrial 8,0%. Residencial 2,7%, em geral caíram, beleza? Motivo, migração do JGD, migração de grandes clientes para a rede básica, menor consumo industrial. Operação, PMSO, cresceu 3%, abaixo da inflação, qualidade melhorou DEC, perdas de 11,42% abaixo da meta regulatória, beleza? Comercialização, de novo, a venda de energia da CEMIG para as outras usinas, por exemplo. Caiu 136 milhões, uma queda muito baixa, mas caiu. CEMIG virou a primeira comercializadora do Brasil a ter 10 mil unidades consumidoras, beleza? Gasmig, volume também caiu. Vocês podem pensar que tudo foi pior pro ano, né? Mas ainda assim tranquilo. O mercado livre industrial explodiu, aumentou bastante, mas mesmo assim não segurou o resultado negativo. Endividamento e ratings, dívida muito baixa, né? Isso aqui, ó, até como o próprio chat traz, baixa. Uma dívida rating AAA, tranquilo também.
Investimentos, o CAPEX da CEMIG, 4,7 bilhões de reais, beleza? Um aumento de 17% no CAPEX, ou seja, nos investimentos, o que é muito bom. E aí, de novo, o que eu tô falando para vocês, né? A grande maior parte do CAPEX da CEMIG sendo destinada para distribuição de energia, se tornando ainda mais uma empresa ainda mais distribuidora do que transmissora ou gerador de energia. Transmissão, houve um investimento também, uma alta de 59% nos investimentos de transmissão, mas muito relevante em relação é irrelevante em relação por exemplo, ao efeito de distribuição aqui. Geração, desembolso de 199 milhões também, mas ainda assim irrelevante perto da distribuição. Dividendos, JCP, declarados, total declarado, 1,74 bi até o momento, 2025. Conclusão geral, pontos positivos. Resultado operacional sólido, qualidade de perda sob controle, base de clientes crescendo, rating AAA para reforço de estrutura forte financeira, CAPEX alto mostra expansão, pontos negativos, lucros e EBITDA sofreram. Assim, eu vou desconsiderar os não recorrentes, beleza? Eles sofreram porque realmente vieram piores em relação ao mesmo ano, ao mesmo trimestre do ano anterior, mas esquece os não recorrentes, beleza? Os não recorrentes foram muito positivos para quem tinha CEMIG antes. Para hoje não existe mais, é isso aí, paciência. O mercado de CEMIG de energia está mais caro, PLD alto, GSF baixo, perda de segmento em comercialização, maior despesa financeira, beleza. Volume distribuído caindo por migração ao Mercado Livre e GD, por exemplo. Mensagem central. Terceiro TRI, forte queda, enfim, o que a gente já viu, né? Aí, vou passar aqui um pouquinho, porque aí eu pedi para o chat ele auxiliar a gente para a gente entender qual é o efeito não recorrente, que não existe mais, que teve em 2024, para a gente extrair e conseguir fazer o cálculo do preço teto atual da CEMIG. De novo, desconsiderando os não recorrentes, porque se você considerar o que vai distribuído lá no ano passado, o cálculo vai dar totalmente errado, porque esses não recorrentes não existem mais. Vocês não vão vender eles de novo para ter esse mesmo resultado, entendeu? Então tem esse porém aí. Então vamos lá. Cadê? Aí eu perguntei, né? Qual foi o lucro por ação da CEMIG em 2024? O LPA todo, né? E ele falou que foi de R$ 2,49 por ação. E detalhe, galera, olha que absurdo. Vou ver Trading View. Trading View. Só para vocês verem o preço da CEMIG ano passado. CEMIG. Deixa eu ver se eu consigo. CEMIG. Porra, velho. CEMIG. É CSMG ou isso é Copasa? Acho que isso é Copasa, né? Então é CMG. CMG. Como é o nome da CEMIG mesmo, velho? CEMIG. CEMIG. Eu vou olhar pelo investidor 10. Investidor 10. Eu não lembro qual é o nome? O código da CEMIG. CMIG3. Observem, por exemplo. Cadê aqui? Eu quero ver o preço dela. Deixa eu ver se eu consigo puxar os últimos 5 anos. Olha o preço da CEMIG em 2024, por exemplo. Em 2024 a CEMIG estava custando R$8. Cadê? De janeiro aqui, custando R$ 9,84 até dezembro R$13. Então foi de 9 a R$13. Mas aqui a gente vai olhar de R$9, beleza? A CEMIG estava custando R$9. E aí quando a gente olha aqui, quanto ela distribuiu de fato. Cadê, ó? Dividendo, histórico de dividendos. Dividendos pagos, nos últimos 5 anos. Em 2024 ela pagou R$1,43. Beleza? R$1,43. 90 centavos seria o equivalente a 10%, beleza? Ela distribuiu R$1,43. Então vamos lá, vamos considerar a CEMIG aqui. 90 centavos dividido por R$1,43 menos 1 igual. Não, eu quero botar 1,43 dividido por 9,50 menos 1 igual. É um yield de literalmente 15%. É um dividend yield de 15% na empresa, beleza? Então, absurdo demais. Em 2025, 1,27. Show de bola. Mesmo assim,
temos que fazer essa análise aqui, beleza? Então ela lucrou aqui R$ 2,49, eu perguntei quanto desse LPA foi não recorrente. Ela me falou, né? Basicamente metade do LPA foi não recorrente. Aqui, Pananã. Claro que ele não passou a medida exata, mas passou aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Efeito não recorrente. Foi de 1,33 a 1,18 por ação. Então, basicamente, assim, metade do resultado da CEMIG do ano passado foi não recorrente. Beleza? Então, beleza. Dito isso, eu perguntei qual payout, que no caso, quanto do lucro de 2024 a CEMIG tirou. Aí ele me disse aqui 50% a 53%. Beleza. Eu falei qual foi o LPA projetado para 2025 todo. O lucro por ação, no caso, né? Ele me falou aqui o lucro por ação. Cadê o lucro por ação? Foi de 1,50 por ação, beleza? 1,50. E a CEMIG está distribuindo 1,27. Então distribuiu boa parte do lucro dela, entendeu? Ela aumentou o payout e distribuiu mais. Mas, mesmo assim, o resultado foi menor, beleza? Então a gente tem que analisar a CEMIG olhando no não recorrente. Olhando no não recorrente, beleza? Então tranquilo. Eu posso até considerar R$1 aqui da CEMIG como efeito recorrente de anos futuros, por exemplo, beleza? 1,37, 1,18, considerar 1,20, 1,10, 1,10 dá para considerar tranquilamente. Então, tranquilo. Esse é um ponto. Então, quando a gente pega 1,10 aqui, ó, a gente puxa para cá, ó, no modelo de preço teto para a gente observar. E lembrando que a CEMIG, pelo menos a CEMIG 3 aqui, eu tô botando a CEMIG 3, né? Eu vou até jogar a CEMIG 4. Eu nem perguntei, velho. Deixa eu até ver. O chat considerou qual? Chat tá considerando CEMIG 3 ou CEMIG 4 para esses cálculos? Tá. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. CEMIG, eu quero botar CEMIG 4. Vou botar CEMIG 4. CEMIG 4. Beleza. CEMIG 4. A gente vai olhar o seguinte aqui, ó. Ela está custando R$ 11,22. Deixa eu ver aqui a distribuição da CEMIG 4. E de pago. 1,43, 1,27, mesma coisa. Beleza. Então a gente vem pra cá, ó. A gente vem pra cá e vai botar CEMIG 4 e o de mínimo considerado 6%. A gente vai botar aqui a R$1. Vou botar 1,10. 1,10. A gente bota a CEMIG aqui a R$11. Vou até botar R$1 para ser mais conservador. Ela tem um projetivo aqui de 1,50. Eu vou considerar 80 centavos. Beleza? 80 centavos ainda. Mesmo considerando um dividend yield e um yield de 80 centavos que ela vai pagar nos próximos anos, o preço teto da CEMIG é R$ 13,33. Beleza? 13,33 para um yield de 6%. A gente bota 8 aqui. Fica menos 9. Mas aí a gente considerar se a gente considerar aqui um yield que está muito baixo, esse de 90 centavos, ainda assim está valendo comprar abaixo dos 11,25. Que no caso o preço da CEMIG hoje é 11,22. Então tá bem curtinho aí o preço teto. Considerando 8%, a gente bota 6%, R$15. Então pra mim, vamos lá, vamos dar a minha opinião. CEMIG, ainda assim, ela tá barata, beleza? Ela tá barata, ela não tá cara ainda. Mesmo com os resultados muito piores do que em relação ao ano anterior. Mas vocês entenderam por quê. Tivemos efeitos tão recorrentes no ano anterior. E tirando esses não recorrentes, o resultado da CEMIG ainda assim é muito bom em relação ao preço, beleza? Dá para você comprar ela a R$11, na minha opinião. Não é recomendação de investimento, é só a minha opinião. Então, mas daria para você comprar ela a R$11, daria para você comprar R$10 é perfeito. Mas a R$11 dá para comprar. A 12, a R$13, dependendo do que você estiver considerando de payout futuro para ela e yield futuro, dá para considerar, na minha opinião. Dá para comprar também nesses preços. Não sei se é a melhor oportunidade do mercado, mas dá. Então, se eu não tivesse CEMIG na minha carteira, e se eu tivesse pensando em comprar ações, eu poderia comprar CEMIG tranquilamente. É uma ação que eu gosto,
bem diversificada, pulverizada em subsetores diferentes e puxando mais para o lado de distribuição, que dentre todos os setores de energia, os subsetores de energia, é o piorzinho, mas ainda assim não é ruim, energia é energia, né, pai? Então, vamos falar agora, só mais um porém que ficou para a CEMIG. A gente já falou de tudo isso aí, mas agora temos que falar sobre a privatização ou não privatização e a federalização ou não federalização da CEMIG, beleza? Desde sempre, vou até puxar para cá agora, desde sempre, galera, desde sempre, a CEMIG, vou até fechar isso aqui, vou salvar. Desde sempre a CEMIG tem esse papinho aí, tanto a CEMIG quanto a Copasa, quanto a Sanepar, esses lugares, Copasa e CEMIG principalmente. CEMIG privatização. Tem um papinho se a CEMIG vai privatizar ou se vai federalizar. Eu, como investidor da CEMIG, quero 1000 vezes que a CEMIG seja privatizada em detrimento dela ser federalizada. O que é ser federalizada, galera? O Estado, que basicamente o dono, o controlador da empresa CEMIG, hoje é o Estado de Minas Gerais, beleza? Então, quando a gente federaliza, o Estado entrega o controle, entrega as ações, vende as ações da CEMIG para a União, que é o governo federal do Brasil, beleza? Entrega para a União. E aí agora a União passa a ser dona da CEMIG. E, consequentemente, a controladora também. E, se a CEMIG privatiza, ela pega as ações dela, do estado da CEMIG, que é do estado de Minas Gerais, e botam no mercado para vender, beleza? Eles fazem teoricamente um IPO, que não é um IPO, né? Um follow-on das ações da CEMIG. Eles fazem uma oferta pública lá das ações da CEMIG e vende para o mercado, o que privatiza e deixa o controle mais, digamos assim, mais eficiente. Até porque a gente sabe que estatal, privatizada, na mão do Estado, controlando, é sacanagem. Eles gerem muito mal, fazem suscetíveis à corrupção, mais fácil. É assim, é tudo pior, beleza? É tudo pior. Então, eu, como investidor da CEMIG, prefiro que ela seja privatizada. Mas aí que não decide é a gente. A gente não decide. Quem decide é o Estado de Minas Gerais, beleza? Só que tem uma questão. Tanto a privatização quanto a federalização, eu consultei alguns analistas, dei uma olhadinha geral no mercado, fiz meus estudos e eu identifiquei que é muito difícil que qualquer uma das duas aconteçam. O que é uma boa e uma má notícia, né? É uma má notícia porque não vai privatizar e, pelo menos, não é que não vai, né? Eu estou julgando, pelo que eu estudei no mercado, pelo que eu vi, que não deve nem privatizar nem federalizar a CEMIG. Então, como a CEMIG ainda fica nesse impasse aí meu Deus do céu, vai ser do Estado, vai ser federal ou vai ser privada? Ela tem um desconto no preço, que eu acho que é o desconto que a gente encontra nela hoje aí de R$11, beleza? E não está tão mais descontado assim quanto esteve no passado, justamente porque os não recorrentes cresceram o óleo do mercado para o dividendo e todo mundo quis comprar, só que nem sabia de onde veio aquele dinheiro. E vieram de não recorrentes. Não vai acontecer de novo, beleza? Esse é um ponto. Mas a CEMIG continua descontada, na minha opinião. E quando a gente considera, por exemplo, o Banco do Brasil, a gente pega o Banco do Brasil da vida, que é um grande banco, é um importantíssimo banco aí nacional, ele também é muito descontado historicamente, justamente porque ele é federal, ele é estatal, beleza? Então, isso aí incrusta nele um risco a mais. E assim como o Banco do Brasil, a CEMIG também tem essa situação. Então, por que eu acho que a CEMIG não deve ser federalizada nem privatizada? Porque é um processo muito burocrático, que independente para que lado for, pode ser um efeito atenuante no ano que vem nas eleições, beleza? Já tem eleições no ano que vem. Então, vamos lá. Para a galera que não é investidora, para a galera que é meio que, na minha opinião, não sabe o que está acontecendo e acha que estatal, que nem a Petrobras, né? O petróleo é nosso, porra nenhuma. Eu fui na Argentina outro dia, ano passado, a gasolina lá que não tem Petrobras é muito mais barata, até em consideração à moeda que eles ganham lá. Vou dar um exemplo, o salário mínimo lá, em comparação ao preço do litro da gasolina lá, é muito mais barato do que aqui. 1000 vezes, beleza? 1000 vezes. Ou pelo menos estava na época quando eu fui. Então, essa história de petróleo é nosso só engana quem não entende, entendeu? Mesma coisa, aí você pega, a CEMIG é do Estado, a CEMIG é nossa, porra nenhuma, entendeu? Mas aí, a galera que não entende, a galera que é tipo assim,
meio que, na minha opinião, massa de manobra desse pessoal, pode ficar ofendida ou pode não voltar, acabar, esse pessoal pode acabar perdendo voto por conta de, sei lá, privatizar a CEMIG. Privatizar a CEMIG não, privatizar a CEMIG. Lá, então, perder votos, etc. Perder a eleição. Então, é um momento meio que, digamos assim, sensível para esse tipo de decisão. Ao mesmo tempo, quando você federaliza a galera que entende, a galera que é investidora, como a gente, nós vamos entender que aquele cara que federalizou, o pessoal lá de Minas Gerais, o pessoal que volta lá em Minas Gerais, fala, pô, esse cara, esse cara aqui é um sacana, esse cara aqui podia privatizar, ele federalizou, lascou a gente, sei lá o que, a galera vai lá e esse cara vai lá e perde voto, entendeu? Então ano que vem, na minha opinião, é um ano conturbado, além de que a agenda política em si, ela não fica voltada para essas questões, ela fica voltada para se eleger. Ela fica voltada para propaganda, se eleger, fazer ações populistas e privatizar ou federalizar a CEMIG não é esse tipo de ação, entendeu? Então, essa é uma vertente do porque eu acho que não é federalizando nem privatizando, pelo menos nem no ano que vem, nem esse ano. E também por outra questão de que é a burocracia. A burocracia e o tempo, como eu já falei sobre a questão das eleições do ano que vem, não tem tempo para o Estado fazer até uma própria avaliação patrimonial, uma avaliação de quanto vale realmente a CEMIG para ela poder privatizar ou federalizar. Então tem esse depende aí, bem grande. Mas mesmo federalizada, acho que a CEMIG seria uma boa empresa. Claro que ela iria piorar, na minha opinião, em relação a ela ser privatizada ou se manter na mão do Estado de Minas Gerais, mas ainda assim seria boa. Então, para mim é isso aí. CEMIG eu compro sim, tranquilamente, dependendo dos preços e se eu precisar. Mas eu acho que a análise de CEMIG ficou basicamente por isso aí, pessoal. Vamos dar só uma geral aqui para vocês verem no próprio relatório mais algumas curiosidades, beleza? A alavancagem já passou, eficiência operacional, comercialização, eu quero ver o que? Eu quero ver mais coisa aqui, ó. Participação nas vendas de energia por segmento, residencial, industrial é o maior percentual ainda, energia distribuída por segmento, mesma coisa, industrial é a maior vertente ainda, OPEX e EBITDA, cadê? CEMIG, cadê? Equivalência patrimonial. Isso aqui é interessante. O CAPEX dela, os investimentos. Observem aqui a distribuição, o maior investimento, geração, transmissão segundo o maior investimento, geração aqui. Grande maior parte realmente é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Composição da dívida, basicamente dolarizada. Isso aqui era interessante a gente ver, ó. Composição da dívida IPCA, 46%. CDI, 53%. Então, por isso a CEMIG teve o maior custo financeiro com a CEMIG, com a Selic é 15%. Mais da metade das dívidas da CEMIG é via CDI. Mas, ao mesmo tempo, o IPCA, como a gente está em deflação, deu uma melhorada aqui nessa parte da dívida. Só que a melhor opção é inflação baixa com CDI, com Selic baixa, né? Então, a CEMIG sofreu um pouco com custos financeiros a mais por causa dessa Selic aí. Mas mesmo assim ainda está tranquilo. E o dólar que eu falei aqui é só 1%. Eu achei que era os 46%, mas não, é 1% só de dívida em dólar, então é irrelevante. Participação da dívida bruta, CEMIG distribuição, GD, GT, etc. Ratings da companhia. Quero ver outra coisa aqui. Interessante. Desempenho das nossas ações. Usina. Empreendimento. Ciclo de julho. Parará. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Disclaimer. Galera, então é isso. Obrigado para quem assistiu a live de hoje. Tudo de bom com vocês, fiquem com Deus. Na quinta-feira, mesma coisa, vai ter uma live para vocês. Então fiquem espertos, valeu e tchau e obrigado. Até quinta-feira. Se inscreve, deixa o like e tudo mais.